Os pensamentos disfuncionais vão surgir estimulados por gatilhos. Na aula Evite, nós aprendemos a evitar alguns desses estímulos, diminuindo a frequência dos pensamentos disfuncionais. Na aula de ferramentas de resistência, aprendemos a manejar nossa fissura, quando os pensamentos se tornam uma forte vontade de usar, chamada craving. Chegou a hora de entendermos mais sobre nossos pensamentos e aprendermos a analisá-los deliberadamente. Afinal de contas, muitos dos nossos pensamentos são mentirosos e inverídicos. Guilherme Coelho está dentro da sua mente. Talvez você não saiba disso, mas o ser humano pensa muito. E não somos exatamente nós que controlamos esses pensamentos. Não a parte consciente da nossa mente, pelo menos. Também não somos capazes de cessar nossos pensamentos, ou seja, parar de pensar. Inclusive, na aula passada, quando aprendemos sobre meditação, não estávamos buscando deliberadamente parar de pensar, e sim direcionar nossa atenção e notar o que estamos pensando, visto que parar de pensar é improvável, para não dizer impossível. A grande maioria dos nossos pensamentos surge na nossa mente a partir de estímulos internos ou externos, sem que de fato decidamos pensar neles. Por incrível que pareça, estudos estimam que cerca de 90 a 95% dos pensamentos diários são automáticos, enquanto apenas 5 a 10 são deliberados ou intencionais. Resumindo, você está à mercê do seu subconsciente, do seu inconsciente. Não pode nem escolher o que vai pensar. Muitos desses pensamentos são disfuncionais, não condizem com a realidade. Já outros são verdadeiros e condizem com a realidade. Mesmo não sendo capazes de escolher esses pensamentos, somos capazes de escolher refletir sobre eles, ou seja, podemos escolher pensar sobre o pensamento, o que chamamos de metacognição. Sabendo disso, chegou a hora de avançarmos ainda mais com o nosso conhecimento sobre técnicas de autoconhecimento. Duvidando dos nossos próprios pensamentos, vamos dar mais um incrível passo na jornada da recuperação. Nessa aula, veremos o que são mecanismos de defesa, vamos aprender o que são erros cognitivos. Depois de te mostrar como a mente é uma armadilha, vou então fornecer duas ferramentas poderosas, o questionamento socrático e o registro de pensamentos disfuncionais. Mecanismos de defesa. Primeiro, vamos a uma breve definição. Mecanismos de defesa são basicamente processos inconscientes descritos pela psicanálise que utilizamos para lidar com conflitos internos e externos, ou seja, são estratégias para proteger a mente de pensamentos e sentimentos difíceis de lidar. Quando estamos lidando com algo difícil de aceitar, de acreditar, devido ao impacto emocional que aquilo gera, podemos facilmente cair no mecanismo de defesa. Vou apresentá-los em uma lista com uma breve explicação para que você fique cada vez mais atento para não cair nesses mecanismos. Utilizar mecanismos de defesa é extremamente normal e comum. Ele apenas deverá nos gerar atenção quando nos fizer sofrer mais do que o problema que esse mecanismo tenta mascarar. 1. Repressão é a base de todos os mecanismos de defesa. Consiste em empurrar pensamentos, desejos ou memórias angustiantes para o inconsciente, impedindo que venham à consciência. Dessa maneira, acabamos deixando essas memórias arquivadas no inconsciente, num processo de recalque. Entretanto, quando a dificuldade não é devidamente trabalhada, ela pode voltar como um trauma e pode gerar mais prejuízos, deixando ela presa no nosso inconsciente e não trabalhamos, depois notamos que esse recalque volta com força total, nos causando prejuízos. 2. Negação. A pessoa se recusa a aceitar uma realidade dolorosa ou desagradável, ignorando os fatos. A negação é um processo natural na dependência química. O adicto teima em acreditar que desenvolveu um problema com as substâncias. Muitos demoram para perceber e ainda mais para aceitar todos os prejuízos das drogas. Esse costuma ser um mecanismo de auto-manipulação para que o indivíduo continue usando e trazendo recompensas para ele com pouca crítica a respeito dos prejuízos. 3. Projeção. Atribuir pensamentos ou desejos inaceitáveis a outra pessoa. Muitas vezes ficamos nervosos com certas atitudes de outras pessoas. Às vezes, quando nos analisamos bem, essa é uma raiva de nós mesmos, já que agimos exatamente como a pessoa cuja raiva foi direcionada. Esse é um bom exemplo de projeção. Projetamos as nossas características em outras pessoas. Às vezes essas características são reais e apenas temos mais facilidade de perceber nos outros devido à falta de capacidade de entrarmos em contato com a possibilidade de agirmos da mesma maneira. Outras vezes apenas direcionamos nossos desejos, defeitos ou quaisquer outras características nos outros, sem nenhum embasamento. 4. Racionalização. Criar justificativas lógicas ou aceitáveis para comportamentos ou sentimentos que, de outra forma, causariam culpa ou desconforto. Um exemplo, mais uma vez no contexto da dependência, é no processo de recaída. O adicto atribui a culpa a diversos fatores, como briga no relacionamento, perda de um emprego ou numa batida de carro. Mas em todos esses casos, o motivo foi a falta de habilidade para lidar com esses sentimentos. O adicto acaba pensando, eu usei drogas porque eu fui demitido do meu emprego, ou devido a qualquer outra situação. Essa desculpa é razoável, mas não é o âmago da questão. 5. Formação reativa. Adotar um comportamento oposto ao que realmente se sente, como forma de ocultar sentimentos inaceitáveis. Por exemplo,
Agir com extrema gentileza com alguém que você não gosta. Você já se viu sendo amoroso com alguém que você odeia? Isso é mais um exemplo de recalque. Escondemos esses sentimentos ruins dentro de nós porque não queremos entrar em contato com eles. 6. Regressão. Retornar a comportamentos de uma fase anterior do desenvolvimento em resposta ao estresse. Um adulto com algum comportamento de adolescente ou de criança, por exemplo. Outra possibilidade, por exemplo, é o adolescente trazendo um comportamento de criança, como voltar a urinar na cama após o nascimento do irmão mais novo, onde a dinâmica gira em torno do mais novo, já que ele precisa de mais atenção. O indivíduo age assim muitas vezes para chamar a atenção. O dependente químico comumente possui esse mecanismo de defesa. De certa forma, é um mecanismo intrínseco da dependência química, assim como a negação. O uso, por si só, é uma maneira infantil de lidar com as dificuldades emocionais, de fugir das responsabilidades, voltando para o estágio de adolescente ou de criança, onde não se tinha responsabilidades pertinentes. 7. Deslocamento. Transferir sentimentos de uma pessoa ou situação para outro alvo menos ameaçador. Um indivíduo que briga com a esposa depois de receber uma bronca de seu chefe. Esse sujeito deixa de agir com raiva com a figura de autoridade desconta em casa. O dependente químico, muitas vezes com raiva de si e com dificuldade de aceitar a própria miséria, acaba direcionando a raiva e irritabilidade para quem mais ama. A própria abstinência causa esses sentimentos como ira e angústia, mas às vezes, com dificuldade de aceitar essa dor, desloca para os outros, agindo de maneira rude, muitas vezes agressiva com terceiros. 8. Identificação. Adotar características ou comportamentos de outra pessoa para lidar com a ansiedade, por exemplo. Imitar alguém que é admirado. Esse é um exemplo muito simples. O aspecto social da doença, visto que é uma doença biopsicossocial, pode demonstrar esse mecanismo. Muitos iniciam o uso repetindo as atitudes de pessoas próximas, familiares, grupos de amigos ou outros. Quando alguém do círculo social cujo indivíduo com predisposição está inserido ou gostaria de se inserir usa drogas, isso pode despertar o desejo de experimentação pelo mecanismo de identificação. 9. Intelectualização. Focar nos aspectos intelectuais de uma situação para evitar lidar com as emoções associadas. Por exemplo, estudar obsessivamente sobre uma doença em vez de lidar com ela. Deve-se manter muito cuidado ao estudar demasiadamente sobre a dependência química, sem agir de fato. Você que está assistindo esse vídeo deve colocar as aulas em prática no seu dia a dia. Apenas saber sobre as diversas ferramentas presentes aqui neste vídeo não vai ser o suficiente. 10. Isolamento do afeto. Separar o sentimento do evento que o gerou. Por exemplo, falar sobre o trauma com frieza emocional. A dor do uso é um dos maiores combustíveis para uma vida em sobriedade. Esquecê-lo ou agir como se nada tivesse acontecido se aproxima de uma recaída. O ex-usuário dependente químico pode sim lembrar do seu passado, a lembrança com pesar e buscando fazer as pazes com ele e não se lembrar de maneira positiva. A dolorosa memória impedirá uma provável recaída. 12. Sublimação. Transformar impulsos inaceitáveis em atividades socialmente aceitas. Exemplo, canalizar a agressividade para esportes ou atividades artísticas. Esse é o único mecanismo de defesa que é mais comumente positivo do que negativo. Um exemplo é o uso da manipulação do dependente no ambiente profissional de vendas, por exemplo. Ou então transformar a dor e o sofrimento da dependência como combustível na recuperação, como eu acabei de dizer. Ou até mesmo usar sua própria história de vida para criar música, ou então em trabalhos voluntários em salas de anônimos. Dentro da proposta da psicanálise, é sugerido que esses mecanismos sejam identificados por terceiros, por um terapeuta especializado no assunto. Mas você também pode identificar esses mecanismos tomando consciência deles e então buscar elaborar sozinho. Mas o processo é muito mais difícil, já que esses mecanismos giram em torno da repressão de sentimentos e pensamentos que permeiam muito mais do inconsciente. Prosseguindo, vamos analisar o que outra abordagem, a TCC, traz a respeito de nossos pensamentos. Erros ou distorções cognitivas. Erros cognitivos são distorções enviesadas do pensamento. Tais distorções causam prejuízo, visto que, caso o sujeito acredite em seu pensamento inverídico, traduzirá para um comportamento disfuncional. Caso você pesquise sobre distorções cognitivas, irá notar diversas nomenclaturas diferentes, ou então poderá notar listas maiores ou menores do que essa, assim como também acontece com os mecanismos de defesa. Pode-se notar também que muitos erros cognitivos se confundem, se completam, se interconectam ou são extremamente similares. Dito isso, não se preocupe em decorar, apenas entenda que seu pensamento pode estar distorcido e que isso pode te levar a atitudes baseadas em pensamentos irreais e não em fatos. Em breve, veremos meios de lidar e questionar esses pensamentos, mas agora vamos à nossa lista e breve definição de distorções comumente estudadas na literatura. 1. Pensamento e tudo ou nada, 880. Ver as coisas em extremos, sem meio termo. Um exemplo simples: se eu não for perfeito, eu sou um fracasso total. O dependente químico pode, através dessa distorção, transformar um lapso em uma recaída com o seguinte pensamento: agora que eu já usei, vou enfiar o pé na jaca.
Lembre-se que mesmo após um deslize, a chance de voltar ao tratamento é mais possível do que quando o mesmo padrão de uso de antigamente se estabelece mais uma vez. 2. Supergeneralização. Significa tirar conclusões gerais baseadas em um único evento unitário. Um exemplo de pensamento é: nada dá certo na minha vida porque eu fui mal em uma única entrevista. O que notamos no tratamento é que, devido a alguma pequena falha durante o processo de recuperação, seja lapso, uma recaída ou mesmo algum comportamento disfuncional, o dependente pode acreditar que não tem mais saída e que a recuperação não é para ele. 3. Filtro mental. Focar apenas nos aspectos negativos de uma situação, ignorando os positivos. Um exemplo: meu chefe elogiou meu trabalho, mas eu só consigo pensar naquele pequeno erro que eu cometi. Após cessar o uso, certamente o adicto passará por momentos onde sentirá as sequelas do uso e arcará com as consequências do uso de substâncias. Eventualmente passará por dificuldades financeiras devido ao gasto excessivo com o uso, ou então perda de relacionamento e chances profissionais. A conta uma hora tinha que chegar, não é verdade? E vamos sentir o prejuízo de dias, de semanas ou anos de comportamentos autodestrutivos. Entretanto, é notável que muitas evoluções acontecem simultaneamente no período de sobriedade. Podemos dizer que focar no negativo que está acontecendo é um gesto de automanipulação para que volte-se ao uso, que é quando os prejuízos aí sim prevalecem as recompensas. Durante a recuperação, esse contexto se inverte, com mais recompensas e menores prejuízos, com mais benefícios e menos prejuízos. 4. Desqualificação do positivo. Minimizar ou descartar eventos positivos como se fossem irrelevantes ou sorte. Por exemplo, ganhei o prêmio, mas qualquer um poderia ter feito isso. Será que o dependente facilmente enxerga os benefícios de apenas um dia em recuperação, por exemplo? Um dia em sobriedade é uma conquista muito grande. Não subestime, acreditando que não passa de sua obrigação. Certamente, não haverão tapetes vermelhos estendidos por onde quer que você passe, e esperar por isso seria insanidade. Mas aprendemos a agradecer pelas pequenas benfeitorias do dia a dia, inclusive o dia em sobriedade, que mesmo parecendo obrigação, ou pouca coisa não é. É uma escolha diária. 5. Catastrofização ou previsão do futuro. Exagerar aspectos negativos ou minimizar os positivos. Por exemplo, se eu errar essa apresentação, nunca mais serei respeitado. Este erro cognitivo está intrinsecamente ligado ao futuro, onde acredita-se que algo mínimo se tornará um bicho de 7 cabeças em algum tempo no futuro, gerando ansiedade. A ansiedade muitas vezes é amenizada com o uso de drogas, pelo menos temporariamente. Tomamos cuidado com esse erro cognitivo para não cair na armadilha de que poderíamos usar para nos acalmar. 6. Leitura mental. Presumir saber o que os outros estão pensando sem evidências. Por exemplo, eles acham que eu sou incompetente. Durante o uso, muitos passaram por isso. Alguns usuários passaram pelo surto persecutório, acreditando estarem sendo vigiados ou então perseguidos, e pelo mínimo movimento de terceiros acreditar que estão pensando ou falando sobre nós. Esse efeito foi causado pelo uso de substâncias, sendo que outras patologias ou comorbidades, o surto persecutório ele não precisa de substâncias para ser iniciado. Hoje, em sobriedade, não é mais um momento de acreditar que sabemos o que os outros pensam, nem a nosso respeito, nem sobre nada. Se não perguntarmos, não saberemos. A leitura mental também diz respeito a acreditar que o outro deveria saber o que eu estou pensando sem que eu me comunique. Aos poucos, fomentamos e evoluindo nossa comunicação assertiva. Seremos capazes de nos expressar com mais facilidade, perguntar e questionar sobre o que os outros sentem e pensam, para então tomarmos conclusões mais plausíveis. 7. Personalização. Assumir responsabilidades excessivas por eventos fora do seu controle. Por exemplo, meu amigo está de mau humor, deve ter feito algo de errado. Eu devo ter feito algo de errado. A literatura de Narcóticos Anônimos afirma que o fator espiritual da dependência química é o total egocentrismo. Logo, podemos perceber a importância de aprender a identificar esse erro cognitivo. É comum o dependente acreditar que tudo gira em torno dele. Muitas vezes acreditamos que tudo é nossa culpa. Devido ao uso recorrente, acreditamos que todas as situações negativas ao nosso redor dependem de ficarmos bem para que se aliem. Para então percebermos que quando nos mantemos em sobriedade, nada nos outros muda. É claro que influenciamos negativamente os outros durante o uso e temos mais chances de influenciar positivamente a sobriedade. Mas lembre-se que suas atitudes têm extrema influência sobre você e pouca sobre os outros. E as atitudes que mais farão diferença nos outros são as deles próprios. Não há muita coisa que você pode fazer pelos outros. 8. Pensamento do deveria, tenho que, preciso. Impor regras rígidas para si mesmo ou para os outros, causando frustração quando não são cumpridas. Um exemplo desse pensamento: eu deveria ser perfeito em tudo que eu faço. Muitas vezes o dependente cria para si uma rotina cheia de responsabilidades e poucos lazeres e prazeres. Refletindo sobre suas perdas no uso, acredita que deve se apressar para reconquistar ou conquistar o que deseja. Isso pode gerar uma sobrecarga que culmina num sentimento de necessidade de relaxamento impulsivo, um pensamento de recompensa.
Visto que poucos lazeres são vividos constantemente por esse indivíduo, a primeira atitude que passa pela cabeça é o uso de drogas. Lembre-se de manter o equilíbrio, precisamos de momentos de lazer, como vimos no episódio 5. Podemos notar diversas nomenclaturas para classificar os pensamentos distorcidos. E agora que sabemos disso, surge a dúvida de como podemos trabalhar esses pensamentos. De que forma podemos aos poucos identificar e pensar com mais clareza? Vamos entender o que é o pensamento socrático. Questionamento socrático. O questionamento socrático é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, TCC, que ajuda a desafiar e reformular pensamentos disfuncionais, como as distorções cognitivas. Inspirado no método de Sócrates, ele envolve fazer perguntas reflexivas e investigativas para estimular a análise crítica dos próprios pensamentos. O objetivo é identificar erros cognitivos, explorar evidências e desenvolver pensamentos mais realistas e equilibrados. Essa abordagem não diz o que está errado no seu pensamento, mas guia a pessoa, no caso você, a descobrir isso por si próprio, promovendo autonomia e mudanças duradouras. É especialmente útil para lidar com ansiedade, depressão e pensamentos automáticos disfuncionais. Somos bombardeados de pensamentos, como já falei. Muitos são inofensivos, entretanto, alguns podem nos levar a atitudes que nos arrependeremos amargamente no futuro. Talvez não iremos perceber quais pensamentos estão distorcidos. Por isso, buscamos treinar o questionamento socrático. Assim, aos poucos entenderemos se alguns dos nossos pensamentos podem ter erros cognitivos. No início, podemos realizar o questionamento socrático com qualquer pensamento, ou aqueles que sabemos fazer parte de decisões importantes. Também analisamos nosso passado a partir de comportamentos ruins. Nos questionamos, durante esse comportamento, o que eu estava sentindo? E antes disso, qual foi meu pensamento? Esse pensamento que gerou uma atitude com consequências ruins pode ser um bom pontapé para determinar quais tipos de pensamentos passarão por nosso rígido crivo através do questionamento socrático, que basicamente consiste em nos colocar numa espécie de júri, onde vamos analisar os pensamentos através de algumas perguntas. Estão aqui 10 exemplos dessas perguntas do questionamento socrático. 1. Qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? E o que prova que ele não é? Isso ajuda a verificar se o pensamento é baseado em fatos ou apenas em suposições. Buscar evidências que corroboram com o pensamento já é um passo crucial para a análise do pensamento. 2. Se um amigo tivesse pensamento, o que eu diria para ele? Estimula a empatia e a perspectiva externa, analisando como se não fôssemos nós os donos do pensamento. 3. Esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Ajuda a avaliar o impacto emocional e prático do pensamento. 4. Estou considerando todas as possibilidades ou estou focando somente nos aspectos negativos? Incentiva uma visão mais ampla da situação. Muitas vezes, estamos com a visão afunilada. Com essa pergunta, ampliamos a visão do contexto. 5. Qual seria uma outra explicação para o que aconteceu? Abre espaço para interpretações alternativas. 6. Estou generalizando com base em um único evento? Isso é justo? Identifica possíveis supergeneralizações. 7. Que evidências eu ignoraria se esse pensamento fosse verdade? Essa pergunta ajuda a reconhecer informações que contradizem a crença. Partindo do pressuposto de que esse pensamento é verdadeiro, identificamos se existe alguma evidência contrária que nós estamos ignorando deliberadamente para tratar esse pensamento como verdadeiro. 8. Isso será tão importante daqui a um mês, um ano ou 5 anos? Avalia a relevância e a proporção do pensamento em relação ao futuro. 9. Estou aplicando um padrão mais rígido a mim mesmo do que aplicaria aos outros? Trabalhando a autocrítica excessiva e busca a compaixão consigo mesmo. 10. Como eu agiria se pensasse de forma mais equilibrada sobre isso? Incentiva uma abordagem prática e positiva. Embora o questionamento socrático seja uma técnica mais associada à terapia cognitivo-comportamental, TCC, do que à psicanálise, ele pode ser útil na identificação e flexibilização de mecanismos de defesas inconscientes. O questionamento socrático não trabalha diretamente com o inconsciente, mas pode ajudar o indivíduo a identificar padrões de pensamento e comportamentos defensivos, refletir sobre os efeitos dessas defesas na sua vida, substituir estratégias defensivas disfuncionais por respostas mais adaptativas. Sendo assim, o questionamento socrático pode ser utilizado para encontrar possíveis mecanismos de defesa. RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais. É o que significa a sigla RPD. Esse registro é uma ferramenta que utilizamos diariamente, buscando identificar erros cognitivos e mecanismos de defesa através de reflexão e do questionamento socrático. Através de um acontecimento ou uma situação surgem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Buscamos captar um momento do nosso dia em que tomamos uma atitude que nos trouxe prejuízo, ou que suspeitamos ser uma atitude negativa. O RPD, então, será a base central da nossa atividade de hoje. Para poder seguir com a atividade, clique no link na descrição e faça o download da atividade. Imprima, ou então copie em um caderno para fazer o exercício. Sugere-se que esse exercício seja feito diariamente. Com o treinamento estaremos cada vez mais conscientes dos nossos pensamentos, podendo, aos poucos, identificar com mais facilidade sua veracidade.
Para fazer o exercício, primeiramente coloque a data em que ocorreu esse comportamento, logo em seguida no quadro 1, descreva a situação que causou desconforto. Inclua informações como local, momento, com quem estava, o que fazia, o que foi dito e quaisquer detalhes que possam ser relevantes para compreender a situação. No item 2, identifique as emoções, sentimentos ou sensações vividas no momento. Raiva, medo, tristeza, taquicardia, falta de ar, sudorese. Avalie a intensidade de cada um em escala de 0 a 10 para facilitar a análise posterior. Em diante, na terceira parte do exercício, anote os pensamentos que surgiram diante da situação, exatamente como apareceram na sua mente. Depois, atribua a cada um deles um grau de convicção, também utilizando escala de 0 a 100. No quadro 4, reflita sobre os pensamentos registrados e procure alternativas para cada um. Utilize o questionamento socrático e pergunte-se: quais provas tenho de que isso é verdade? Qual seria a pior consequência para mim? Como a situação mudaria se eu ajustasse minha perspectiva? O que eu diria a um amigo passando por essa mesma experiência, por exemplo? Para cada resposta alternativa, avalie o quanto acredita nela novamente, utilizando a escala de 0 a 10. Finalmente, chegamos ao quadro 5. Volte aos pensamentos e emoções iniciais, reavalie o grau de convicção em cada um deles e analise como eles mudaram. Pergunte-se: quanto acredito nesses pensamentos agora? Como me sinto agora? Quais são as ações ou mudanças que posso fazer a partir dessa nova reflexão? Então coloque no quadro 5 quais são as suas novas perspectivas. Considerações finais. Neste processo de autoconhecimento, é essencial reconhecer como nossos pensamentos automáticos e mecanismos de defesa moldam o nosso comportamento e podem perpetuar a dependência química. Aprender a identificar os erros cognitivos e os processos mentais distorcidos que surgem durante a recuperação é uma ferramenta crucial para desarmar esses padrões. A consciência de que 90% dos nossos pensamentos são automáticos, muitas vezes sem nossa escolha, nos oferece a chave para mudar a forma como reagimos a eles. Agora, com ferramentas poderosas como o questionamento socrático e registro de pensamentos automáticos, podemos confrontar e reestruturar essas crenças limitantes. O autoconhecimento é um dos maiores aliados da recuperação, pois, ao duvidarmos dos pensamentos que nos afligem, ganhamos liberdade para tomar decisões mais alinhadas com nossos objetivos. A prática dessas técnicas, acompanhada de apoio profissional, é fundamental para avançar na jornada de transformação. Ao manter o foco nas mudanças diárias e aprender a lidar com os erros cognitivos, você fortalecerá a sua sobriedade e descobrirá novas formas de viver com mais clareza e equilíbrio. Comente o que você entendeu dessa atividade e o quanto ela pode te ajudar. Curta se você gostou. Agora o coelho está saindo da sua mente. Até a próxima.